Pagar a alguém um valor menor que o salário mínimo, bom, isso soa totalmente ilegal, não é verdade. Mas e se a mais alta corte do Brasil já tivesse decidido que, num caso bem específico, isso é perfeitamente constitucional? Vamos entender juntos como é que essa decisão foi tomada? A questão central é exatamente essa. Parece até um contrassenso, eu sei. Mas foi essa pergunta que levou a uma decisão histórica lá no Supremo Tribunal Federal, o STF. Fica a dúvida, afinal de contas, como isso seria possível? E a resposta vem direto da fonte. Olha só, a súmula vinculante número 6 do STF é bem clara. Sim, é constitucional, mas claro, com uma ressalva muito importante. Essa regra só se aplica a um grupo específico, os praças que estão prestando o serviço militar inicial obrigatório. E aqui é fundamental entender o peso que esse termo, súmula vinculante, carrega. Isso não é uma simples opinião ou uma recomendação, de jeito nenhum. É uma verdadeira regra de ouro da justiça brasileira. Ou seja, quando o STF emite uma súmula vinculante, todo o sistema judiciário e administração pública são obrigados a seguir aquela interpretação. Não tem escolha. Ok, mas a grande pergunta continua no ar. Por quê? Como é que o Supremo chegou numa conclusão que parece ir contra uma garantia tão fundamental? A resposta está numa lógica jurídica com 4 partes, que a gente vai detalhar agora. O raciocínio do tribunal é bem interessante. Primeiro, eles argumentaram que a Constituição, lá em 88, quando garantiu o salário mínimo, não incluiu os militares de forma explícita. Segundo ponto, o regime militar é uma coisa, o regime civil é outra, completamente diferente. Terceiro, o serviço militar não é visto como um emprego, e sim como um dever público, um tal de munus público. E por fim, isso tudo significa que a obrigação do Estado não é pagar um salário, e sim dar as condições materiais para o soldado se manter durante esse período. Agora, vamos mergulhar no ponto que talvez seja o mais importante dessa decisão toda. Essa distinção fundamental entre o regime militar e o civil. É aqui que está a chave para entender a lógica por trás da súmula. Então, o que a gente tem são 2 universos jurídicos bem distintos. De um lado, os servidores civis, que têm todas aquelas garantias constitucionais que a gente conhece bem, como o direito ao salário mínimo. E do outro lado, os militares, que funcionam sob um conjunto de regras totalmente próprio, com direitos, deveres e impedimentos que não se misturam com os dos trabalhadores comuns. Certo. Se não é um emprego, o que é então serviço militar obrigatório aos olhos da lei? O tribunal define como algo de natureza completamente diferente. Não é uma relação de trabalho, mas sim o cumprimento de um dever cívico com o país. A expressão-chave aqui é munus público. É um termo do direito que, traduzindo, significa um dever que o cidadão tem com a sociedade imposto pelo Estado para o bem de todo mundo. É tipo serviço de mesário em eleição ou atuar como jurado em um julgamento. O serviço militar obrigatório entra nessa mesma categoria. Não é um contrato de trabalho, é uma obrigação cívica. E essa interpretação não surgiu assim do nada. Na verdade, tudo se desenrolou bem rápido lá em 2008. O STF reconheceu a importância nacional do tema em fevereiro, julgou o caso principal em abril e logo em seguida, em maio, já formalizou a súmula vinculante número 6, cravando essa regra para valer em todo o país. Então, vamos amarrar as pontas e resumir o que tudo isso significa na prática e qual a real importância dessa decisão do Supremo. Resumindo a história toda, a súmula vinculante 6 está em vigor e ela permite sim uma remuneração abaixo do mínimo para os recrutas. A base de tudo é a ideia de que o serviço militar não é um trabalho, mas um dever cívico, um munus público. E como a Constituição não estendeu essa garantia especificamente aos militares, essa decisão do STF virou regra obrigatória para todo o Brasil. No fim das contas, isso tudo deixa uma pergunta bem interessante para a gente refletir. A decisão do STF tem uma base jurídica sólida olhando a Constituição, mas ela acaba abrindo um debate maior, né? Onde é que a sociedade deve traçar a linha que separa um dever cívico de um trabalho que merece uma compensação salarial completa? Fica aí a questão para a gente pensar.